7h55 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Continue ligado aí, interagindo com a gente no chat do Face, no chat também do YouTube, tem vários comentários aqui, falamos, né, sobre o futebol aqui da Copa do Mundo dos Clubes neste primeiro bloco, e agora a gente está de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje, terça-feira, é dia de São João Batista, né, como a gente já falou, dia 24 de junho de 2025, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com Marcão Gomes, ex-deputado federal, ex-vereador, presidente da Câmara Municipal de Campos. Hoje Marcão é primeiro suplente de vereador pelo MDB e também servidor do IFE. E nesse bloco agora, gente, como a gente falou de futebol no primeiro bloco, o assunto do momento aí é essa Copa do Mundo de clubes que acontece nos Estados Unidos. A gente volta então, e eu peço a você, Aloysio, para abrir esse bloco com os temas voltados aqui para a cidade, para a região, como a gente já pautou aqui e já falou. Por favor, Aloysio. Marcão, a semana anterior a essa, já com a Copa do Mundo de Clubes em andamento, o assunto em Campos, em Campos, foi a disputa ali, a queda de braço entre os dois maiores líderes políticos de Campos hoje, que, sem sombra de dúvida, são prefeitos que são, por ordem, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o prefeito de Campos reeleito, Vladimir Garotinho, né? Presidente da Alerj, governador exercício, governador de fato, né? E a gente sabe, como a Folha anunciou aí, 10 dias antes de se consumar, ali em 9 de maio, vai assumir o governo do Estado para concorrer no cargo, tentar concorrer no cargo de vice-governador. Embora essa decisão mais recente do Supremo ontem, favorável a Washington Reis, tenha embalado um pouco no meio de campo. Né? Porque se o Washington Reis realmente puder ter condições de elegibilidade, numa analogia muito rápida, assim, eu acho que ele pode dizer, no mínimo, um papel que o Ciro Gomes teve em 2018 na eleição presidencial. É uma terceira força. Eu falo em relação a Rodrigo e Paes, né? Mas embola muito mais o meio de campo de Rodrigo do que o de Paes. Até porque Rosenberg Reis é aliado de Rodrigo, seu primeiro secretário na Alerj. Sim. Importante. Esse papo de candidatura de grupo, ele começa Dá uma escapada. Começa a ver se isso se concretizar, né? Mas, enfim, Vladimir, só para recapitular para o ouvinte, telespectador, você eu sei que sabe, Cláudio eu sei que sabe, a gente está falando com pessoas que talvez não saibam, não lembrem. Rodrigo vinha a Campos inaugurar o destacamento do Bombeiro do Farol na segunda-feira. Vladimir, no domingo à noite, põe uma postagem reclamando de atraso no repasse da saúde. Rodrigo responde, né, não no palanque, mas quando sai, repórteres, né, fala com repórteres da Folha, de outros veículos e tal, perdão, e alfineta Vladimir. Inclusive com um discurso que Marquinhos usou várias vezes e tal, menino mimado, né? Menino mimado. Porque se todo filho de alguém importante for filho mimado, a condição se aplica aos dois clãs, né? Mas, enfim. Ou a nenhum, ou aos dois. Aí o Vladimir propõe no blog Opiniões, aí sou eu porei com ele, uma conversa com o Rodrigo. Eu ligo para a assessoria, como tem que ser, ouvir os dois lados. Olha, tem isso daqui em prefeito propondo convite para conversar na prefeitura.
insistir, né? Porque eu preciso de uma resposta em on. Em off se fala várias coisas. Sim. Eu preciso de uma resposta em on, né? Não vai responder. Vladimir vai, isso tudo na terça-feira. Gravo no vídeo à noite, né? Não, perdão, ele grava o vídeo fazendo convite e tal. Eu busco a resposta, não vai responder. Vladimir vai, e ao blog Opiniões, não no vídeo, ele fala em sangue nas mãos. É uma expressão bem forte, sangue nas mãos, né? Que é uma expressão que Paulo Irano já tinha usado ano passado, naquela celeuma do orçamento, em relação a Marquinhos na presidência, por não botar o orçamento para votar. Né? É bom lembrar isso tudo, né? Sim. Enfim, e em off, você sabe que se fala muita coisa. Inclusive, se isso aí, por fim, uma decisão judicial na noite de terça-feira, que a Justiça mandou bloquear 9 milhões do Estado devido à saúde de campo. Né? Enfim, se fala em off também, Marcão, você deve ter ouvido isso já, ninguém falou isso em on ainda, Campos é polo regional, né? Por isso esse cofinanciamento, né? Então, você recebe pacientes de São da Barra, da Itaúba de Nogueira, de Itaperu, não, São Francisco. São Francisco. São Francisco, até de Carapebusque, Samã, Cardoso. Vem todo mundo para cá, entendeu? E o que se fala é que se isso continuar, talvez esse atendimento a pacientes de outros municípios tenha que ser interrompido. Ninguém teve ainda peito para falar isso em on, mas se fala isso em off. A questão é fazer conta. E me parece uma fonte do governo, não foi você, mas também se fosse eu não diria, mas não foi você, que já está nessa briga de 250 milhões já de rombo no orçamento, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar. Né? Uhum. Como é que você vê, como é que você analisa esse resumo de fatos aí que eu fiz aí? Você resumiu de forma perfeita, né? O que vem sendo discutido na questão da saúde, né, nas últimas semanas, né, que veio à tona, né, todo esse problema, né, dos repasses do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, e parece, Aloysio, que é incontroverso, né, o fato do Estado não estar depositando os devidos valores para o Fundo Municipal, né, de Saúde de Campos. Porque eu olhei, eu dei uma lida, né, obviamente sou leitor assíduo do seu blog, né, e lá eu vi que o próprio Rodrigo, ele, com os números que foi passado pela assessoria dele, eu tenho aqui em mãos, ele diz que em 2021 foram mais de 200 milhões repassados. Ele diz que em 2022 foram cerca de 100 milhões repassados. Quem está informando é a assessoria de Rodrigo, que está publicado no seu blog, Luiz. E em 23, ele disse que foi 41. Vladimir disse até que foi mais do que ele. Vladimir disse que foi 90, ele disse que foi 41. Olha só como é que está em controverso. Em 2024, ele disse que foi 38, e agora em 2025 ele disse que foi 13. Isso são informações da assessoria do governador em exercício do Rodrigo Bacelar. Então você já vê por aqui, né, com as informações que saíram do próprio gabinete de Rodrigo, que é incontroverso o fato de que ele não está depositando os valores devidos ao Fundo Municipal de Saúde de Campos. É incontroverso. Os números não estão mentindo. Como é que cai de um repasse de 256 milhões em 2021 e 100 milhões em 2022 para 38, dito por Rodrigo em 2024? Então, em 2021 e 2022, o objetivo era só obter o ganho político, era só obter o apoio de Vladimir na reeleição do Rodrigo e na reeleição do Cláudio. Então, pagava-se à época os valores devidos a Campos por isso?
Aí em 2023 despenca, porque o Vladimir era candidato à reeleição em 2024, e em 2024 cai mais ainda, porque era o ano da eleição, e agora, como o Vladimir não adere à candidatura do... Então, assim, não existe critérios claros e objetivos no que diz respeito a esse repasse. Eu tive o cuidado, Aloysio, de ir no site do governo do Estado e pesquisar os repasses. Eu tenho aqui em mãos, em 2019, né, que logo no início, no primeiro ano do governo Witzel, o município recebeu 53 milhões de transferências do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E aí a gente vê hoje chegar a zero, como o prefeito Vladimir vem dizendo que em 2025 não foi repassado nada. O Rodrigo diz que foram 13 milhões, mas que o Vladimir disse que esse dinheiro não é do fundo, são de outras rubricas. Mas a gente vê claramente, né, que não tem critério nenhum, né, do governo do Estado nesse repasse. A gente vê que Campos, né, como o prefeito Vladimir colocou, nós temos uma per capita em 2024 em torno de R$42, o que justifica, por exemplo, e eu tenho aqui em relação ao município de Nova Iguaçu. Eu tive o cuidado de pesquisar Nova Iguaçu, porque tem uma população maior do que Campos, mas a per capita dele é muito superior. Nós temos aqui R$408. É 10 vezes maior. E aí, quando a gente observa os anos de 2023 e 2024, eles mantiveram a mesma pegada. Só para você ter noção, em 2022 foram 360 milhões de reais para Nova Iguaçu. 360 milhões. Em 2023 aumentou, foi para 397 milhões. Em 2024 aumentou, foi 408 milhões. Por que só para Campos diminuiu? Depois da reeleição do Cláudio e da reeleição do Rodrigo. O critério é político? O critério... porque, assim, Rodrigo, enquanto governador em exercício, ele tem a obrigação de explicar isso. Não é explicar para o Vladimir, nem para o Marcão, nem para o Aloysio, nem para o Cláudio. É explicar para a população de Campos, que paga os seus impostos, que coloca o recurso lá no governo do Estado, por que despencou os repasses da saúde para o município de Campos de 2023 para cá. Ele tem que dar essa resposta. Porque em outros municípios, esse repasse, além de ter continuado bem alto, ainda aumentou o valor dos repasses para outros municípios. Ele tem que dar essa resposta enquanto governador em exercício. A resposta não é só para Campos, não. Resposta para a população de Campos, de São João da Barra, de São Francisco, de Quissamã, de Carapebus, porque nós temos mais cartões do SUS cadastrados no município de Campos do que habitantes. Então significa de que outros municípios de municípios vizinhos arrumam um endereço aqui em Campos, com algum conhecido, com algum parente, com algum amigo, para dizer que mora aqui, para poder ser atendido aqui na rede de saúde do nosso município. Então ele tem que explicar por que houve, né, essa grande distorção nos anos de 2023, 2024 e agora em 2025. A única coisa que eu enxergo é que esse critério é político. Porque em 20, vou repetir, em 21 e em 22, Campos recebeu uma per capita em torno de mais ou menos, não vou calcular a verdade, recebeu mais de 200 milhões em 21 e mais de 100 milhões em 2022. Ou seja, quando o Cláudio era candidato à reeleição a governador e o Rodrigo candidato à reeleição a deputado estadual. Então os repasses estavam lá no alto. Acabou a eleição, os repasses mergulharam e despencaram profundamente. Então o compromisso tem que ser com a população da cidade. O compromisso tem que ser com quem é atendido pelo SUS. O compromisso tem que ser com os municípios vizinhos, que também têm per capitas bem baixas. E assim, eu citei Nova Iguaçu, Aloysio, porque eu também tive o cuidado de olhar nos municípios vizinhos, Duque de Caxias, Paracambi, Mesquita, Seropédica, Nilópolis, São João de Meriti. As per capitas são muito altas. Então, assim, estou pagando mais a Nova Iguaçu porque ele vai atender
aos municípios vizinhos, ele também é um polo regional. Não, as per capita desses municípios vizinhos de Nova Iguaçu também são muito altas. Então, assim, não tem justificativa que, ao meu ver, né, sobre a densidade populacional, que justifique um repasse tão pequeno para o município de Campos. Então, eu acho que, ao invés de fugir do debate, né, porque, na verdade, o governador Rodrigo Bacelar fugiu do debate quando ele não aceitou o convite do prefeito para poder vir debater esses números. Ao invés de fugir do debate, se ele quer fugir do debate com o Vladimir, ele não pode fugir do debate da resposta à população que paga os seus impostos e quer saber por que o Fundo de Campos recebe muito menos do que outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Marcão, eu vou refazer uma pergunta e vou botar outra para a gente falar do assunto. Como diria Nogueira, tá uma série da Netflix, né? Mas, enfim, a gente tem outros assuntos para tratar. Primeiro, eu vou refazer. Você vê, pelo que você ouve, né? Você está em vias de integrar o governo na Secretaria de Patrimônio Público. Você está no governo participando e tal, você vê a preocupação e a possibilidade de Campos ter que deixar de atender a municípios de outros vizinhos porque não tem dinheiro repassado para atender. E em segundo lugar, uma outra pergunta. Todo mundo hoje trabalha com pesquisa e tracking. Tracking é acompanhamento de monitorado de comentário em rede social. Né? E, assim, porque quando você vai na UBS e não tem de Perona, você não vai reclamar do governo do exercício que não mandou dinheiro. Você reclama para o prefeito. Não vai, exatamente. Então, parece que há acompanhamento diário disso, em que isso já está afetando a popularidade de Vladimir em relação ao que ele teve na reeleição, né? E que isso é doloso, isso é política eleitoralmente doloso. Então, as duas perguntas. Como é que ficam os pacientes dos demais municípios se a situação persistir em Campos? E se você acha que isso pode ser doloso para fazer o prefeito sangrar? Não, eu não tenho dúvida, né, que está sendo doloso, Aloysio. Os números demonstram isso, né? Então, assim, não é algo que eu estou imaginando ser uma atitude dolosa. Os números estão mostrando isso. Mostram que enquanto outros municípios tiveram as suas receitas aumentadas no repasse do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais, Campos teve decréscimo. Por que isso? Se não for uma decisão política, o governador deve vir a público explicar qual é a decisão. Eu não conversei, respondendo a outro questionamento, com o Paulo Irano, nem com nenhum outro gestor da saúde do nosso município, mas vamos imaginar, se você tem um orçamento para poder trabalhar, né, e aí você traz isso para a esfera privada, né, como é que a Unimed ela vai ficar atendendo, né, ou o Grupo Ases vai ficar atendendo, né, pessoas nos seus hospitais que não possuem o plano de saúde, ou que não pagam, ou que estão inadimplentes. Na verdade, Campos é um polo regional e tem que receber para poder atender, receber esse repasse do Fundo Estadual para poder atender os municípios vizinhos. Isso é uma condição sine qua non. Se você não recebe seus repasses, como que você vai ter estrutura para poder atender? Como que você vai adquirir os insumos para poder... Lembrando que Campos tem uma folha de pagamento na área da saúde enorme. A maior parte do orçamento do município é destinado à saúde. Então, não tem como, né? Alguma coisa tem que ser feita. Não dá para o Estado ficar lá regulando o paciente para poder ser atendido aqui no município de Campos se ele não está dando nenhuma contrapartida. Se em
2023, em 2024, 2025, ele está procurando estrangular as finanças da saúde do município. E ó, veja bem, não sou eu que estou falando, não é o Marcão que está dizendo isso, são os números da própria Secretaria de Estado de Saúde. Está lá no portal, qualquer cidadão pode ir lá e verificar a queda abrupta que teve nos repasses para Campos, enquanto outros municípios que são parceiros do governo do estado estão voando nesses repasses. Marcão, contando essa crise da saúde, então hoje é de 24, estamos caminhando para o final do sexto mês, nota de 0 a 10 aos 6 primeiros meses de gestão do Vladimir II, e por quê? E você, vereador, 2 mandatos ou 3? 2 mandatos. 2 mandatos. De oposição na primeira legislatura, presidente da Câmara na segunda, fez sucessor na presidente da Câmara. Como é que você vê a relação desse governo também com o legislativo e como é que você vê esse novo legislativo sob a presidência de Fred Rangel? Aloysio, a questão do... inicialmente respondendo ao primeiro questionamento, acho que o grande desafio do Vladimir nesse segundo momento, no segundo mandato dele como prefeito, é manter o avião no ar sem turbulências, porque quando ele iniciou o primeiro mandato, ele pegou um cenário muito ruim, muito difícil, muito complicado, conseguiu avançar muito em diversas áreas, na própria saúde, ele avançou bastante, reabrindo policlínicas, criando unidades para atendimento à criança 24 horas, abriu a policlínica lá da Tapera, fez uma reformulação no HGG, no Ferreira Machado, adquiriu muitos equipamentos, na questão da infraestrutura na cidade também, ele acabou valorizando muito alguns bairros, construindo praças, construindo quadras de futebol society, recapeamento. Na área da educação, foi investido muito em tecnologia da informação, novas vagas, reabertura e ampliação de creches e escolas. Na área da agricultura, o Almir também está fazendo um excelente trabalho para o público e para a população mais carente. A assistência social, teve a reabertura do restaurante popular, teve a criação do cartão Goitacá, a parceria que ele vem mantendo com as instituições filantrópicas da nossa cidade. Então, assim, ele fez muito nos primeiros 4 anos, colocou o avião que estava em pouso, estava em solo para decolar, para voar, e agora o desafio é manter esse avião no ar e suportar as turbulências que estão acontecendo, sobretudo como essa que a gente citou agora há pouco, uma queda assustadora de repasse do governo do estado na área da saúde, que logicamente influencia, porque você tem que tirar recursos de um local para poder dar cobertura em outro local, isso influencia diretamente na gestão. Os desafios de sempre, o transporte continua sendo um problema e o governo não nega, os desafios que continuam, mas acho que, sobretudo, nesse segundo momento, é manter esse avião no ar, procurar manter a qualidade no serviço de educação, de saúde, de infraestrutura e tentar avançar em algumas áreas. Então, você pediu para que eu desse nota. Eu não sou professor para dar nota, eu sou da área, sou advogado, sou contador, mas, ao meu ver, o governo continua com uma boa nota. O Vladimir continua indo ao encontro da população, tem um programa muito importante do governo municipal, que é a Prefeitura em Ação, que ele está dentro dos bairros, oferecendo serviço, ouvindo a população, e a imagem dele, por mais que tentem desgastar a imagem do prefeito nas ruas, ele continua sendo abraçado pela população. Tive a oportunidade de estar com ele no último Prefeitura em Ação em Guarulhos, e a população está compreendendo o momento de dificuldade e vem
reconhecendo o belo trabalho ainda dos primeiros 4 anos, tanto é que elegeu ele de forma acachapante no primeiro turno. Então a nota, né, continua sendo uma nota boa. Lógico que a gente tem que sempre procurar melhorar. Eu ainda não faço parte do governo, converso com alguns agentes do governo, né, sou servidor lá do Instituto Federal Fluminense, então continuo no meu trabalho. Tive o convite para poder assumir a Secretaria de Patrimônio Público, que deve acontecer provavelmente no mês que vem, mas eu tenho dialogado com alguns atores, com alguns gestores do governo, com o próprio Vladimir, quando eu tenho a oportunidade. O governo precisa avançar, então eu daria uma nota boa, uma nota 8 por tudo que fez e por ainda estar com toda essa dificuldade, mantendo o avião no ar, né, sem pousos emergentes e sem turbulências, apesar de toda essa dificuldade, com o pagamento dos servidores em dia, né, com o cronograma sendo executado à risca. Então, acho que o desafio é esse: manter o que está funcionando, ampliar de forma contínua e avançar sobre os problemas que existem, sempre irão existir. A relação do Vladimir com a Câmara, ao meu ver, é muito boa. O Fred, enquanto presidente da Câmara, tem feito, nesses primeiros meses, um excelente trabalho, um grande presidente, à altura, né, do Legislativo, um cara muito ponderado, muito educado, atende a todos, dialoga bem com a oposição também, tem feito um excelente trabalho. É reflexo do que teve nas eleições, né, Aloysio? Foi uma vitória muito consistente, né? Apesar do grupo de Bacelar, o grupo é muito bom de investir, né? Eles gastam muito dinheiro, mas tem pouco voto. Então, assim, nas duas eleições, em 2022, foi a mesma coisa. O Bruno Dauari deu uma coça. Teve 47 mil votos em Campos, o Bacelar, com uma estrutura milionária, teve 27. Agora, dessa última eleição, foi um massacre. Vladimir com 192 mil votos e a Madeleine com 67. A Câmara foi 19-6 e agora está 20-5, porque o Ciro veio fazer parte da base do governo do Vladimir. Então, assim, a relação com a Câmara é muito boa. A relação com a Câmara tem sido muito tranquila e o presidente, de forma muito respeitosa com a oposição. Acho que o grande trabalho que a Câmara está fazendo, tem algumas CPIs em aberto, eu tenho acompanhado, tem a CPI da Enel, que eu acho que pode trazer algumas respostas, né, para a população de Campos, porque, infelizmente, a empresa vem fornecendo serviço de qualidade duvidosa, não só para o município, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que o trabalho tem sido feito nesse sentido. O Fred, com uma grande atuação à frente do Legislativo, a base de forma muito tranquila, né, conduzindo os debates que se apresentam, e acredito que isso deve permanecer por um bom tempo. Ano que vem é ano eleitoral, onde provavelmente o governador em exercício, Rodrigo, vai buscar o seu mandato, e daqui a pouco a gente vai falar de pesquisa, vai falar de outros temas, mas no que diz respeito a essa relação do Executivo com o Legislativo, vejo de forma muito tranquila o desafio do Vladimir continuar a boa pegada, o bom mandato que ele teve no primeiro governo, continuar fazendo com que as coisas continuem funcionando e avançando dentro das possibilidades financeiras do município e tentando superar essas dificuldades. Se você fala em turbulência, é inevitável que eu me lembro aqui do céu lá do Irã. Não é momento de atravessar aquele céu lá agora, né? A coisa que também não está muito diferente, não. Tá Exatamente. Um bombardeio. Ô Marcão, você apontou vários acertos do Vladimir 1. Só para fechar, eu queria que você tentasse apontar erro também
no Vladimir I e que não, né, fosse repetido no Vladimir II. Porque tem essa coisa muito que a gente fala às vezes, a maldição do segundo mandato, quase sempre, o segundo mandato traz um desgaste grande, traz assim uma necessidade de busca por outros mandatos, talvez de, né, permanência em algum tipo de cargo, enfim. Talvez isso atrapalhe um pouco. Você acredita nisso? E é possível apontar um erro nesse primeiro mandato? Eu acho que eu não sei se foi erro ou não teve fôlego suficiente para avançar na questão do transporte. Eu acho que essa é uma necessidade muito grande, né, do município, né, e aí eu não posso apontar como erro, porque não faço parte do governo, não conheço exatamente quais as estratégias que foram adotadas no primeiro mandato e agora nesse início de segundo mandato. Então, vou colocar como uma necessidade do município em poder avançar nesse tema que é tão importante, tão caro para a população. E um erro político, que eu considero ter sido um erro, aí sim, de fato, foi ter perdido a presidência da Câmara naquele momento lá, numa eleição muito disputada. E eu considero ter sido um erro político, né? Teve um erro político e a questão do erro de gestão, né, eu trago os poucos avanços, né, na questão do transporte. Bom, beleza. São 8h27, então, nós vamos ao intervalo rápido para a gente voltar, já virando essa chave aí e pedir a você, o tempo voa, caramba, são 8h27. Passa rápido. Muito rápido. Eu ia até lembrar aqui uma passagem de Vladimir no dia 16 de maio, a Luiz se lembra. Quando ele esteve aqui, a Luiz trouxe o assunto hoje aqui, né? E me lembro que, como a Luiz disse, tem muita coisa que é dita em off e às vezes em on o pessoal não repete. E essa questão do atendimento da saúde, eu falava com ele, mas dia 16 de maio ele já projetava isso, podemos chegar de fato a uma situação de não conseguirmos atender as cidades vizinhas. Aí eu falei, mas o Hospital Feira Machado é uma referência regional, recebe, a IH, por exemplo, né, quase que um cheque em branco para atender essa população. Ele falou, não, o Hospital Feira Machado não, mas os hospitais conveniados com a prefeitura, os contratualizados, podem sim sofrer. O Luiz vai se lembrar disso. Isso é possível, você trazendo para a população entender, né? Você tem um orçamento doméstico na sua casa, né? Então, eu tenho uma família, né? Eu tenho 3 filhos, então a minha família sou eu, minha esposa, 3 filhos. Eu tenho um orçamento, eu sei quanto que é o custo da minha casa, quanto que eu gasto ali. Aí, se eu tiver que, vamos supor que algum parente meu fala assim, puxa, Marcão, eu preciso ficar na sua casa durante 1 ano. E vem mais 5 pessoas para essa casa. Então, assim, a despesa ela vai aumentar significativamente. Se não tiver essa contribuição, então quando vem um vizinho de um outro município para ser atendido aqui no nosso hospital, tem que ter a compensação financeira do Estado nesse sentido. Não tem como o município manter isso. Estou fazendo uma analogia com o nosso orçamento doméstico. Perfeito. Bom, 8h29, então, são 3 minutos no máximo aqui de intervalo para a gente voltar, continuar conversando aqui com o Marcão Gomes, nessa bancada com a Aloysio Abreu Barbosa, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.